Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e estamos de volta aqui com o canal Falando em Filmes. Hoje a gente vai falar de uma animação que veio resultado de um filme que também é muito bom e que veio de um quadrinho, ou seja, fez um longo caminho para chegar onde a gente vai falar hoje. Quer saber mais? Espera só a vinheta tocar e a gente começa, beleza? Hellboy, Sangue e Aço é uma animação de 2007 e que foi ao ar pela Cartoon Network no bloco Adult Swim, que é um bloco destinado a desenhos com temas de violência, sangue, esse tipo de coisa, que não é tão recomendado para crianças. O filme, ele tem 75 minutos, 1h e pouco, 1h e 10, 1h e 15, mas ele é muito bem animado, ele é muito bom. E ele conta com a dublagem original dos atores do filme. O Ron Perlman, Selma Blair, John Hurt, essa galera. O que acontece? Por que eu resolvi falar dele aqui? E não falar do filme de 2004. Esquece o de 2019. Aquele é muito confuso e confuso ruim. Você fica perdido, você não entende, você não gosta. Tem gente que gosta, mas... Enfim, não vamos desviar muito do assunto. O Hellboy de 2004 foi uma produção baseada no quadrinho de mesmo nome, Hellboy, e que conta a história de um diabinho que é invocado durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Só que aí na hora que eles iam conseguir completar o ritual, as forças aliadas atacam, derrubam tudo, acabam com o ritual. E uma dessas pessoas, o professor Trevor, vê esse diabinho, que é realmente uma criança, e resolve adotar ele para treinar ele, para meio que ser um herói, para lutar contra outros monstros e outros demônios. Essa é a premissa do filme de 2004. Por que eu tô dizendo isso aqui? Porque a animação, ela é baseada, ela é como se fosse uma sequência espiritual desse filme. E ele não vai se pegar tendo que explicar a origem do personagem, porque ele já conta que você tenha visto o filme. O que eu recomendo é um filme divertido. Ele é diferente, mas é um diferente bom, não que nem esse 19. Enfim, o que é o Hellboy? O Hellboy é um personagem de quadrinho e que a premissa dele é, ele é um diabinho e que... Quando ele vem pra Terra, no caso, ele tem a forma de uma criança, por isso que eles chamam ele de Hellboy, garoto do inferno. E ele tem uma mão grande de pedra, que seria a chave para o apocalipse. Que a mão dele é a chave que encaixaria, abriria os portais do inferno e tudo ia pra merda. Só que ele tenta lutar contra esse destino. E aí o que acontece? É formado uma equipe para lidar com assuntos paranormais, demônios, deuses antigos, esse tipo de coisa. E tudo isso está ali no filme do Hellboy. A animação, ela tem uma história um pouco mais fechadinha e ao mesmo tempo muito boa. Por quê? Não sei se vocês conhecem, mas é uma figura histórica, Elizabeth Bathory, que foi a apelidada Condessa de Sangue, que foi uma condessa que acredita-se ter sido responsável pela morte de mais de 300 mulheres, porque ela acreditava que o sangue delas ia manter a beleza dela para sempre. Ela pegava o sangue dessas pessoas, colocava e tomava banho. E, tirando sangue, ela também torturava, fazia coisas horrendas. Te lembra alguém? Drácula! Então, é exatamente isso. Serviu de inspiração pro Drácula também. Vamos lá. A história do Hellboy se passa com uma personagem parecida, ou seja, muito inspirada. É Elizabeth, pra você ver como é que é. E um sobrenome impronunciável. A animação, ela tem duas linhas de tempo diferentes. A primeira é mostrando o primeiro contato que esse professor teve com essa vampira. E a segunda é a linha narrativa do tempo presente, que é o Hellboy crescido, o professor já velho e tudo mais. A primeira linha temporal, ela trata do professor mais jovem. Ela funciona de uma maneira regressa, ou seja, vai do último evento dessa parte de 1935, se não me engano, e vai voltando os acontecimentos. Para você, ela te apresenta o final e vai te jogando o que foi acontecendo antes, para chegar nesse resultado. E eu acho isso muito bacana. Cria um clima bem interessante. Enquanto a linha presente segue normal. Cria-se meio que um V. Deu pra entender? Tipo, os dois começam do mesmo ponto. Só que enquanto a do presente veio pra cá, que é seguindo, a do passado vai mais pro passado. Aí forma esse V. Vamos lá. Por que eu acho isso bom? Por que eu tô recomendando essa animação pra vocês? Primeiro que a animação é muito boa. É de uma qualidade boa. Pra você que gosta de animações mais adultas, eu recomendo, porque ela tem violência e tudo mais. Aquela coisa que a gente
vê, curte, quem curte filme de ação tem a sua dose de ação, tem a sua dose de suspense, tem a sua parte de terror, tudo isso trabalhado ali. Tem uns toquezinhos de comédia, porque nem tudo é obscuro. É interessante também porque ele tem muito simbolismo, tem muito viés por trás dele. O professor tá ali como um exemplo disso. As falas dele são carregadas de significado que são muito bons. Tem esse diálogo também sobre a incredulidade e tudo mais. Porque o que acontece? Um ricaço comprou um hotel que falou que era amaldiçoado e tinha fantasmas, e por isso a galera foi lá investigar. E quando eles chegam lá, descobrem que o maluco tá meio que querendo fazer uma parada temática de terror, e pra isso ele comprou os artigos originais da sala de tortura dessa condessa. E aí tem toda essa carga dele lá, tem os fantasmas que realmente aparecem e você consegue ver. A animação, ela tem esses seus momentos, ela consegue explicar tudo, só que não fica parecendo que ela tá querendo lecionar pra você. Faz parte da história. O que o cara tá explicando é o que os personagens estão perguntando, e é uma coisa que faz sentido perguntar. Não é uma coisa que, tipo, surge um narrador fantasma assim, surgindo do nada, explicando. Eles fizeram isso por causa disso e disso e disso. Não, tá tudo explicado ali? Tá, mas da maneira deles, suave, inclusa na história. Você tá ali se divertindo e tá entendendo. O que eu acho isso uma coisa muito boa. A animação tem a sua dose de violência, como eu disse. A ação dela é boa, é uma ação interessante de se ver pra uma animação, obviamente. Qual que é o bom da animação? Não é um live action, isso é óbvio, mas por que eu digo isso? Porque quando você vê a ação em live action, a pessoa quer transmitir um pouco mais de adrenalina, então ela tende a ficar tremendo muito a câmera, ter cortes abruptos de cena, ficar passando de um lado pro outro, fica muito confuso. E por que isso? Primeiro porque você tá lidando com dublês e tudo mais, então esses cortes servem também pra ocultar o rosto do ator, ou então facilitar na hora de transformar o rosto do dublê no rosto do ator. É mais difícil se for um take fixo, por exemplo, que nem eu tô falando com vocês aqui, o meu rosto tá aparecendo o tempo inteiro. É muito mais difícil colocar um dublê aqui no meu lugar e colocar o meu rosto por cima, porque eu tô muito tempo aparecendo, e aí vocês acabam prestando mais atenção aos detalhes. Filme de ação live action tende a fazer isso por causa disso também. Além da falsa sensação de adrenalina que ele está tentando impor. A animação é um negócio mais simples. Ele consegue ser mais dinâmico simplesmente porque não é real. Ele só vai desenhar e você vai ver e você vai conseguir identificar os personagens. Não precisa ter um dublê para o desenho animado. E isso é uma coisa que funciona na maioria das vezes. Então você vai ver ali as cenas de luta são boas, são interessantes. Tem muitas pegadas, as cores são excelentes, elas mostram bem os detalhes da cena, por exemplo. Vai ter uma cena de luta que vai estar toda em vermelho. E aí, por quê? Porque é violento, é sangue, não sei o que, transmite essa energia pra você. Vai ter uma cena muito mais tensa e vai ser um verde mais opaco, adoecido, por assim dizer, porque não é tão vivo, e aí te transmite aquela sensação de caraca, tá muito errado isso daqui. Tem esse diálogo com as cores. Fora isso, a ambientação, ela é boa. Eu falei agora dos aspectos da animação das cores, agora outro aspecto da animação, o ambiente, o cenário. O cenário é o clássico mansão mal assombrada, uma casa gigantesca. Vou te falar, geralmente eu acho forçado, mas para essa animação funciona. Porque quando você tá falando de fantasma, você automaticamente associa já a mansão mal assombrada. Só que aqui explica. Não é que os fantasmas surgiram do nada. Eles foram levados para lá, tipo, o cara comprou instrumentos de tortura. E ele quer transformar aquela casa num hotel, entende? Então tá aí. Não é só porque fantasma não gosta de kitnet. Entende? Ele tá ali porque foi puxado pra lá. As cenas que envolvem os fantasmas são bem pesadas. Os personagens são interessantes. Alguns ficam mais para segundo plano, obviamente. Mas o destaque do filme é o professor, porque você tá ali vendo criaturas sobrenaturais. Você vê um cara bombado com mão de pedra, um homem-peixe mega veloz, você vê uma mulher que taca fogo em tudo com a mente. E você vê o professor, que é só um humano de 70 e poucos anos, que tá lá. E você acha, pô, o que ele tá fazendo ali? Tá fazendo figuração? Ou então ele só vai estar ali pra dar informação? Não.
ele também tá na ação. É uma animação muito boa e ela funciona perfeitamente sozinha. Ah, eu quero ver uma animação assim, posso ver esse filme? Pode. Veja tranquilamente. Você vai gostar da história, você vai se envolver, vai conseguir comprar a ideia. Se você quer ver os outros filmes, você vai entender mais como os personagens funcionam e aí você vai pegar mais do feeling dele. Quer dizer que você está perdendo ao ver só a animação? Não. Só quer dizer que você vai ter um extra se você ver os outros. Tem outros filmes, tem o Hellboy, como eu disse, de 2004, tem o Hellboy 2 e o Exército Dourado, que é a continuação do filme live action. Essa animação foi feita em conjunto com outra, que é a Espada da Tempestade, se não me engano o nome, que também é interessante ver. Desses 4 filmes que eu falei, essa animação é minha queridinha, até mesmo acima dos live actions. Por quê? Montagem de cena, a trilha sonora, cenário, animação e tudo mais funciona tão bem estruturado, que eu acabei vendo e gostando muito do que eu vi e me pegou de surpresa. Porque geralmente essas animações que são meio que para promover filmes, elas não têm tanto esmero. Essa teve. Foi um belo tributo ao personagem dos quadrinhos. E eu recomendo fortemente. Eu falei da dublagem em original. Mas por quê? Porque eu gosto de ver algumas coisas dubladas com o idioma original. Geralmente séries e filmes mais adultos, com temáticas um pouco mais maduras, de ação, drama, terror e tudo mais, tem muita coisa que se perde na tradução. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é uma ideia para um próximo vídeo falar sobre isso, dublado ou legendado. Se vocês acham que é uma boa ideia, já podem comentar. Basicamente é isso. Recomendo fortemente Hellboy, Sangue e Aço, ou Sangue e Ferro, ou Blood and Iron, que você pode achar. Tem na Amazon Prime, deve ter na internet também, se você procurar, não deve ser muito difícil de achar. E, cara, vale muito a pena, sério mesmo. Essa é a minha recomendação, esse é o vídeo de hoje. E se você gostou, deixa o like, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Eu tô vendo as sugestões que vocês estão botando, eu tô procurando ver. Só que, gente, eu tô com o computador meio... Então, se puderem dizer a plataforma que vocês viram, eu agradeço. Vai ajudar a minha vida também. Beleza, gente? É isso e tudo mais. Uma boa vida aí pra vocês e até o próximo vídeo.